Muito bem, vamos nós para o nosso Livro dos Espíritos, parte 2ª do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, capítulo 7º, da volta do espírito à vida corporal. Nós estamos no primeiro item, prelúdio da volta, a partir da questão 340. Porém, antes da gente entrar diretamente na 340, eu tinha conversado com vocês sobre algumas passagens nas obras de André Luiz a respeito de uma das questões aqui, de duas questões, né? Da 340, quando Kardec pergunta se há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará. E aí então a resposta: o espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Né? E aqui depois, na 335, cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de provas. E eles colocam aqui: pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponha. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Né? Então ele vai dizer: olha, tal prova eu vou vivenciar e seria muito útil se eu tivesse corpo com essas características. Então, quer dizer, isso já é o suficiente. Então vamos dizer que não é ele que escolhe detalhes da produção, da construção daquele corpo. Ele não escolhe os ingredientes, né? Ele só escolhe exatamente ali qual é o tipo de instrumento de que ele precisa. Né? Então, o que é colocado para nós aqui. Então, a partir dessas duas questões, eu trouxe então o trecho aqui do livro Missionários da Luz, e André Luiz, ele fala para nós aqui sobre a reencarnação de Segismundo, né? E esse tema, a gente não vai falar especificamente de Segismundo, mas falar sobre a estrutura que existe lá em nosso lar, onde esse trabalho é feito e de que forma que esse trabalho é feito. Então eu queria dedicar, né, parte do nosso estudo para a gente então rever esse trecho, ele que já foi estudado, né, quando nós fizemos a série das obras de André Luiz, mas aqui agora a gente faz essa conexão, especificamente com o Livro dos Espíritos, para fins de ilustração para todos nós. Então vamos lá. Falava sobre Segismundo e tudo mais. Aqui no caso Herculano, né, um dos trabalhadores do plano espiritual, aqui o mentor de envergadura, né, de alta envergadura, foi colocado assim então: e Segismundo? Indagou o mentor preocupado. Qual a atitude dominante? Herculano, o mensageiro que nos visitava, informou com fraternal interesse. A princípio animava-se da melhor esperança. Agora, porém, que o rival antigo lhe oferece pensamentos de ódio e ciúme, olvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal. De outras vezes, enche-se-lhe a tristeza de profunda revolta, e nesse estado negativo subtrai-se à nossa cooperação eficiente. O visitante fez ligeira pausa e acrescentou, com inflexão de rogativa: não poderá você ajudar-nos nesse difícil processo de reencarnação? Lembro-me de que sua amizade dividia-se entre ambos. Quem sabe se a sua intervenção afetuosa conseguia convencer Adelino. Adelino, que se não me engano era o pai, era o inimigo desafeto de Segismundo, que seria o pai nessa encarnação atual. Então conte comigo, redarguiu o orientador atenciosamente. Farei quanto estiver em minhas possibilidades para que não se perca o ensejo em vista. Ante o sorriso de satisfação,
Do outro, Alexandre, que era aqui o mentor que acompanhava André Luiz, né, nesse aprendizado, concluiu: na próxima semana estarei ao seu lado para conversar espiritualmente com Adelino e solucionar o problema da reaproximação. Estejamos confiantes no auxílio divino. Herculano agradeceu e despediu-se comovidamente. A sós com o mentor devotado e amigo, comecei a meditar na possibilidade de contribuir igualmente no caso que se me deparava. Nunca tivera oportunidade de acompanhar de perto um processo de reencarnação, estudando os antecedentes espirituais nas questões da embriologia. Não seria interessante para mim utilizar a experiência? Nesse propósito, dirigi-me a um instrutor, sem falar, porém, da minha pretensão em sentido direto. Notável para mim a solicitação de hoje, exclamei. Longe estava de pensar no mundo, na multiplicidade de tarefas atribuídas aos benfeitores e missionários desencarnados. A extensão do serviço, em nosso campo de ação, assombraria qualquer mortal. Então estamos nós aqui, tentando quebrar um pouco desse assombro, né, diante de tudo aquilo que acontece no plano espiritual. E aí a gente faz uma ligação, antes de nós começarmos, com essa questão do Livro dos Espíritos, em que fala se o espírito escolhe o corpo, não escolhe, que prova ele escolhe. Quer dizer, os espíritos tinham, nesse momento da publicação do Livro dos Espíritos, trazer ali uma visão bastante objetiva daquilo que precisava ser feito a respeito de todo esse processo de reencarnação. E não simplesmente pensarmos que o nascimento era simplesmente um fator biológico, ou que o espírito aparecia no mundo de acordo com a vontade de Deus, mas que existe ali um profundo e complexo mecanismo que vai fazer com que tudo isso aconteça, primeiro em termos de planejamento no plano espiritual e depois em termos de execução aqui no mundo físico. Bom dia, Marli. Então vamos seguindo aqui com André Luiz. Sem dúvida, respondeu o mentor atencioso, os trabalhos se desdobram em todas as direções. O pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor, através da lei reencarnacionista. Alexandre meditou alguns momentos e continuou. O caso é típico. O drama de Segismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Basta, todavia, recordar que ele, Adelino e Raquel são os protagonistas culminantes de dolorosa tragédia ocorrida ao tempo de minha última peregrinação pela costa. Em seguida, a uma paixão desvairada, Adelino foi vítima de homicídio, Segismundo do crime e Raquel do prostíbulo. Desencarnaram, cada um por sua vez, sob imensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico, a fim de santificarem os laços sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários. Mas, como acontece, quase sempre, os heróis na promessa fraquejam na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. De posse dos bens da vida física, nega-se Adelino a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado. Antes mesmo da reencarnação do antigo transviado, já se manifesta contrário a qualquer auxílio. Sempre o velho círculo vicioso. Quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre, e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização. Mas logo que se apossa do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Né? Então, quando está do outro lado é uma coisa, quando está aqui no plano físico é outra. Né? Bom dia, Mani. Vamos lá.
Calou-se o mentor por alguns instantes, acentuando em seguida: buscarei, porém, chamá-los à recordação dos compromissos. Nesse ínterim, entendendo que a oportunidade era preciosa, solicitei: ser-me-ia possível acompanhá-lo? Claro que aproveitaria muito. Poderia talvez adquirir valores significativos para o serviço do próximo e para meu benefício pessoal. Ignoro até quando me será permitido estudar em sua companhia e estimarei o aproveitamento integral de semelhantes oportunidades. Alexandre sorriu compassivo e falou: não tenho objeções. Entretanto, não creio deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Temos bons amigos no planejamento de reencarnações, serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionado com as atividades do esclarecimento. Nessa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada de nossa tarefa, portas adentro de semelhantes trabalhos. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura e conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade. O processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários, né? Então, esse trecho aqui ele já começa a trazer para nós uma visão muito mais profunda daquelas questões que nós estudamos sobre o prelúdio do retorno, né? Porque nós falamos, o prelúdio, quer dizer, a preparação da vinda do Espírito. Então, diante dessa visão que Alexandre nos apresenta, nós já vemos que aquele raciocínio simples e lógico que nós temos, ele acaba se tornando ali algo muito mais abrangente. Porque aqui nós vemos que existem duas divisões que Alexandre trouxe para nós. Grande percentagem de reencarnações se processa em moldes padronizados para todos. E, por outro lado, outra porcentagem não obedece ao mesmo programa, dada a elevação dos espíritos que reencarnam na condição de trabalhadores e missionários. Então temos ali essas duas visões. Mas vamos acompanhar André Luiz, então. Ele se encontra aqui, só para lembrar, lá em Nosso Lar, e vai acompanhar a reencarnação de Segismundo. E nesse trecho, então, antes, como foi colocado aqui em cima, antes que André Luiz possa colaborar com o trabalho, ele disse aqui em cima, né? Não creio deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. E é isso, então, a oportunidade que André Luiz tem, e nós aqui também temos a oportunidade de acompanhar aquilo que André Luiz vai aprender a respeito desse processo. E ele segue. As explicações eram sedutoras e relevantes, e compreendendo a importância dos esclarecimentos para meu pobre espírito, Alexandre continuou. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores da vida, de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Falo que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação apresentam tarefas enormes, né? Então aqui ele coloca, tá bom, Angelina. Então ele coloca para nós aqui que alguns indivíduos que vão se preparar para reencarnações, que não são já espíritos bons, espíritos redimidos, né? Mas são espíritos que estão já numa condição mais desenvolvida
de esclarecimento, com muito mais qualidades do que imperfeições. Esses espíritos, então, já podem, como foi colocar, que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores da sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Então ele já tem essa liberdade de participar desse processo dentro daquilo que é possível. E desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção da responsabilidade, o instrutor prosseguiu, tornando mais grave a inflexão de voz. O problema da queda é também uma questão de aprendizado, e o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades. É preciso ser responsável e nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Daí as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma, exclamei vivamente impressionado. Sim, continuou meu amável interlocutor, temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que evolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento, porquanto, se já possuem certos valores da vida, faltam-lhes outros não menos importantes. Identificando-me a dificuldade para compreender o ensinamento de maneira integral, meu orientador voltou a dizer: embora na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Sim, sim, retruquei, tenho as minhas recordações nesse sentido. Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalos, deveriam ser cortados ao penetrarmos no tempo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Então aqui a gente vê, né? Que dê tudo certo lá, Angelina. Então ele coloca para nós aqui que cada falha que nós acabamos ali experimentando no decorrer da nossa trajetória, o planejamento futuro vai fazer com que nós trabalhemos em cima dessas dificuldades ou dessas falhas através de experiências que vão principalmente ali no campo da restrição, limitando as nossas ações nesse ou naquele sentido, para que possamos trabalhar em cima dos nossos próprios erros. Compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar com seus esclarecimentos amigos. É para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá a ocasião de recolher ensinamentos preciosos. E atendendo-me às necessidades como pai afetuoso, apresentou-me o instrutor no dia imediato à imponente instituição. Então aqui nós começamos essa mesma viagem que André Luiz fez. Constituía-se o movimentado centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o Instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades insuladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão pareciam sumamente despreocupadas de nossa presença ali,
porque, quando não passavam sozinhas ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos, alimentando discretas conversações, muito graves e absorventes, ao que me parecia. Muitos desses irmãos que passavam junto de nós empunhavam reduzidos rolos de substância semelhante ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu até então a mais leve notícia. Alexandre, porém, como sempre, veio em socorro de minha estranheza, explicando bondosamente. As entidades sob nossos olhos são trabalhadores de nossa esfera, interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados a semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Então ali, uma boa parte daqueles eram pessoas que vieram espíritos que iam tentar ali trazer um auxílio para amigos que estavam preparando para a reencarnação, para fazer esse trabalho de intercessão, de intervir, interceder em favor de alguém, pedir ali uma orientação, pedir ali um apoio para determinado tipo de experiência. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores do nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. E a lei da hereditariedade fisiológica? Perguntei. Então, por que nós temos, né? Se no plano espiritual é elaborado esse mapa de corpo biológico, né, como ele coloca, deixa eu pegar aqui o nome de novo, quando ele diz que mapas de formas orgânicas. Então, se existem esses mapas, eles não prescindem, né, eles não podem simplesmente se desconectar do fator hereditário. E lembrando que a hereditariedade, quando nós estudamos em biologia, vai fazendo com que características físicas dos pais acabem depois se manifestando nos filhos, né? E essas características podem ser ali características apenas na aparência, como pode ser também características que alteram, né, o funcionamento do seu organismo, por exemplo, através de doenças que são hereditárias. Então temos ali uma série de fatores, e como fazer a combinação entre aquilo que é necessário para que o espírito possa atuar aqui no mundo físico, com esse planejamento desse mapa orgânico, e se por outro lado também aqui existe a interferência do organismo dentro desse processo dessa lei da hereditariedade fisiológica. Então, vamos ver como é que funciona aqui. Mas sempre tem assim, né, Angelina? Todos nós, né, que pedimos intercessão dos espíritos para nos ajudarem nos nossos desafios, né? Vamos lá. E a lei de hereditariedade fisiológica, perguntei, funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Então aqui a gente tem, né, na visão que se tinha sobre o modelo organizador biológico, digamos assim, é aquela influência da mente do espírito que imprime no seu corpo perispiritual determinadas características que influenciam o desenvolvimento biológico. Então não é simplesmente nascer por nascer, existem ali diversos outros fatores que precisam ser considerados. A essa altura da palestra esclarecedora,
Alexandre convidou-me a transpor o limiar. Achamo-nos em breve num dos gabinetes extensos do edifício principal, onde um dos numerosos amigos do orientador veio atender-nos atenciosamente. Apresentou-me Alexandre ao assistente Josino, que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia de trato. Esclareceu o instrutor o objetivo de nossa visita. Desejava me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento, quantas vezes me fosse possível durante a semana, em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras, referentemente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu a melhor boa vontade. Conduzir-me-ia a colegas dele para que não me faltassem minúcias de conhecimento, exporia suas próprias experiências à minha observação, para que eu retirasse delas o máximo proveito e, por fim, quanto estivesse ao seu alcance, guiaria meus impulsos no aprendizado. Felicitavam-me o íntimo as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo. Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatuária, a figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belo pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Através de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais evoluídos, mais envolvidos na esfera carnal. Identificando-me à admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino com o propósito de fazer-se ouvido por mim. Talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Em verdade, ajuntei, ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse com instituição desse teor. Então a gente já vai aqui acrescentando mais algumas ideias a respeito das questões que são apresentadas no Livro dos Espíritos. Se o espírito escolhe o corpo, se ele não escolhe, se ele tem condições de participar ou não da elaboração, se o corpo é designado antecipadamente ou de última hora o espírito pode pegar, e de repente a gente começa a ler os detalhes de como isso funciona no plano espiritual, aquelas questões começam então a ter um teor completamente diferente. Vamos lá. Como não, meu amigo? Interferiu o assistente com inflexão de carinho. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso Pai Eterno. Constituiu primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna. Nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. Um grande abraço. E fixando os modelos que me provocavam assombro, acentuou. Todo o nosso zelo no serviço de reencarnação permanece muito aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Embora hesitante, ousei perguntar. Todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho dessa natureza? Foi Alexandre quem respondeu com a delicadeza habitual. Em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico, que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Recordei-me, porém, que o meu pai terrestre, um dia, voltara à experiência carnal, procedendo nas zonas francamente inferiores, e indaguei.
E aqueles que regressam à crosta, partindo das regiões mais baixas, terão o mesmo generoso auxílio? A gente vai lembrar aqui que o pai de André Luiz, né, e a mãe dele também, estavam se preparando, aqui lá no final de Nosso Lar, estavam se preparando para a reencarnação. Só que aqui nesse caso, o que André Luiz comenta é que nas colônias que são ali mais estruturadas, mais elevadas, existe todo esse trabalho, todo esse cuidado. No caso do pai de André Luiz, que se encontrava numa condição de bastante desequilíbrio, ele reencarnaria a partir de um posto de socorro, assim como outros que André Luiz já visitou também. Dali o espírito é direto para a reencarnação. Como funciona então esse processo em ambientes tão diferentes no plano espiritual? Desejando imprimir à pergunta a mais viva sinceridade, acrescentei: o meu genitor, na derradeira romagem terrestre, voltou faz algum tempo à esfera carnal em condições bem amargas. Alexandre interrompeu-me o curso da frase ponderando: compreendemos. Se for ele criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem amados de nosso plano. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores, situados em posições mais altas, que lhe terão endossado as promessas no serviço regenerador. Se ele foi, porém, criatura de esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com o abençoado concurso de trabalhadores espirituais que velam, na crosta, pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Em face dos esclarecimentos, o do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei meu coração. Então, mais uma vez aqui, ele diz que se são espíritos que não criaram essa relação no plano espiritual e, portanto, né, não tem ali, né, a presença amiga desses espíritos por quem eles têm muito afeto para ajudar nesse processo. Nesse caso, o espírito ficaria, entre aspas, por conta própria. Porém, trabalhadores ali são bastante atenciosos. Então a gente poderia fazer uma comparação como se fosse num hospital. Um hospital em que um paciente é internado e ele tem amigos dentro do hospital que procuram estar próximos para ajudá-lo da melhor forma, dando todo o afeto, toda a atenção e interceder por ele nas suas necessidades. Porém, se nós temos ali um indivíduo que está internado e não tem qualquer relação ali, ele está por conta própria mesmo, então ele recebe toda a atenção dos profissionais dentro da ação de cada um, dos enfermeiros, dos médicos, mas sem aquela maior proximidade. Então o trabalho não deixa de ser feito. Porém ali, quando você tem aqueles amigos por perto, o trabalho se torna muito mais doce, muito mais afetuoso do que um trabalho feito como ele é feito geralmente com todos, né? Então você ficaria ali, digamos, no meio de uma enfermaria, entre tantos, cada um recebendo seus cuidados. Mas aquele paciente não teria aquela atenção especial de um coração amigo que estivesse ali nas proximidades, atuando junto com os outros. Muito bem, seguindo. Fosse porque a tarefa, a palestra, escalpelara melindroso assunto de família humana, fosse pelo propósito de me deixarem a sós com as minhas profundas reflexões naquele extenso gabinete de serviço, o orientador e o assistente entraram em silêncio, compelindo-me a rebuscar novos motivos de conversação para o meu aprendizado. Então André Luiz, como acabou enveredando por um assunto mais pessoal, aí então os dois ali colaboradores ficaram mais quietinhos ali, esperando o momento de mudar de assunto, digamos assim, e focar naquilo que é o mais importante mesmo, para aquele momento de aprendizado dele, né? Passei então a observar detidamente os modelos masculino e feminino, não longe de meus olhos. Muito gentil, Josino pousou a destra de leve nos meus ombros e falou-me: aproxime-se das criações educativas. Você lucrará muito observando de perto. Então aqui a impressão que dá
É como se fosse numa faculdade de medicina, em que na entrada nós tivéssemos ali dois grandes manequins que trazia detalhes e além ali de todo o recurso tecnológico para que pudesse fazer logo na entrada a apresentação do instrumento, né, do organismo que seria então estudado dentro daquela faculdade. Então André Luiz logo na entrada já ficou ali impressionado com aquilo que viu, um corpo masculino e feminino que servia ali de modelo e de inspiração para todos os trabalhadores e mais, conforme foi colocado aqui pelo Alexandre, aquele modelo mostrava exatamente a intensidade do respeito que eles tinham pelo corpo físico, que era utilizado aqui, que era e que seria e que é utilizado por todos nós aqui no mundo físico. Não contive um gesto de agradecimento e afastei-me dos dois respeitáveis amigos, acercando-me das figurações ali expostas. Detive-me na contemplação do molde masculino, que apresentava absoluta harmonia de linhas qual arte helênica de sabor antigo. O modelo estruturado em substância luminosa constituía, a meu parecer, a mais primorosa obra anatômica até então sob a minha análise. Semelhava-se aquela figura humana, imóvel, a qualquer coisa divina. Fixei-lhe as minuciosidades com espanto. Nunca vira semelhante perfeição de minudências fisiológicas. Toda a musculatura estava ali, formada em fibras radiosas. Desde o frontal ao ligamento anular do tarso, viam-se fios de luz simbolizando as regiões diversas da musculatura em geral. Determinadas fibras, todavia, como as que se localizam na zona orbicular das pálpebras, no triangular dos lábios, no grande peitoral, no pectíneo, nas pálpebras, nas eminiscências tenar e hipotenar, até o extensor dos dedos, eram mais brilhantes. Do exame de superfície passei a observações mais profundas, identificando as disposições maravilhosas das figuras representativas da circulação linfática e sanguínea. Os órgãos estavam todos ali, vibrando em obediência a dispositivos elétricos para demonstrações educativas. Então é realmente ali um modelo, um manequim para observação e aprendizagem. Os vasos para o sangue venoso apresentavam-se em luz acinzentada, ao passo que as regiões do sangue arterial figuravam-se em cor encarnada. Então era aquela cor de vermelho bem carne mesmo. Surpreendido, rendi silencioso preito de admiração à sabedoria divina, que nos concede o sublime aparelho físico terrestre para as nossas aquisições eternas. Impressionava-me a composição perfeita dos vasos distribuídos em torno do tronco celíaco, à maneira de pequenos rios de luz, destacando-se em expressão a luminosidade das cavas superior e inferior, das jugulares externa e interna, das artérias e veias auxiliares, da veia porta, das artérias esplênica e mesentérica superior, da aorta descendente, dos vasos ilíacos e dos gânglios da virilha. Cobrindo as maravilhas orgânicas estava o sistema nervoso, semelhando-se à capa radiante estruturada em fios tenuíssimos de luz feérica. A região do cérebro parecia uma lâmpada de luz suavíssimo, cuja luminosidade se ligava em sentido direto ao cerebelo, descendo em seguida pela medula espinhal até o plexo sagrado, onde o foco vibrante, brilhante, adquiria expressão mais intensa para atenuar-se depois no grande ciático. Transferi minhas observações para a forma feminina, igualmente radiosa, concentrando meu potencial analítico sobre o sistema endocrínico, disposto à maneira de constelação entre as peças orgânicas. Desde a epífise situada entre os hemisférios cerebrais, até os núcleos procriadores,
as glândulas pareciam formar belo sistema luminoso, semelhante a pequenos astros de vida congregados em sentido vertical, qual antena rútila, atraindo a luz procedente de mais alto. Cada qual apresentava sua forma específica, suas expressões vibratórias, suas características particulares, diversificando-se igualmente a cor de cada um, embora recebessem todas, a seu modo, a coloração da epífise, semelhante a pequenino sol azulado, mantendo em seu campo de atração magnética todas as demais, desde a hipófise à região dos ovários, como nosso astro de vida, garantindo a coesão e o momento da sua grande família ao nosso de planetas e asteroides. Minha estupefação não tinha limites. É forçoso confessar, porém, que minha surpresa se distendia muito mais ao fixar os eflúvios brilhantes que emanavam dos centros genitais, semelhando-se em conjunto a minúsculo santuário cheio de luz. Como eu dirigisse ao meu instrutor um olhar de indagação, seus esclarecimentos não se fizeram esperar. Na crosta, disse-me Alexandre, sorrindo após reaproximar-se de mim, em sentido geral ainda existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. Para nós, porém, que desejamos valorizar as experiências, a paternidade e a maternidade terrestre são sagradas. A faculdade criadora é também divindade do homem. O útero maternal significa, para nós outros, a porta bendita para a redenção. Para grande número de pessoas da esfera do globo, a visão celestial é símbolo de repouso e alegria sem fim, enquanto para muitos de nós a visão terrestre significa trabalho edificante e salutar. Não alcançaremos, porém, a terra prometida do serviço redentor, sem o concurso das forças criadoras associadas, do homem e da mulher. Compreendi com um novo espírito o caráter sublime das energias sexuais e recordei-me compadecidamente de todos os encarnados que ainda não conseguiram edificar o respeito e o entendimento relativos aos sagrados órgãos procriadores. Meu orientador, entretanto, como antena receptora de todas as minhas emissões mentais, advertiu-me bondoso. Relegue ao esquecimento qualquer expressão das reminiscências menos construtivas. Os que ultrajam o sexo escrevendo, agindo ou falando, já são grandes infelizes por si mesmos. Então, quer dizer, André Luiz, como curioso, como ele sempre era, a cabeça ali, né, a mente fervilhando de questões, de indagações, envolvendo principalmente, né, o desprezo, o desrespeito que se tem pelo organismo. Né? Mas aí então Alexandre trouxe de volta para que ele prestasse atenção no processo em si, e não apenas em questões nesse sentido aqui do mundo físico. Guardei a lição e abençoei a nova experiência que começava. Despediu-se Alexandre, deixando-me na grande instituição de planejamento, onde o assistente Josino, ocupado nos encargos de seu ministério, me confiou aos cuidados de Manassés, o irmão dos serviços informativos da casa, que me acolheu prazerosamente, cercando-me de gentileza e carinho. Senti imediatamente que o meu aprendizado ali se iniciava com imenso proveito. Manassés era um livro volante. Seus pareceres e informes traduziam valiosos ensinamentos. Aproximando-nos dos pavilhões de desenho, onde numerosos cooperadores traçavam planos para reencarnações incomuns, foi o meu novo companheiro procurado por uma entidade simpática que lhe pedia informações. Manassés apresentou-me otimista. Tratava-se de um colega que, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressara à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas. O recém-chegado parecia hesitante. Via-se-lhe o receio, a indecisão. Não se deixe dominar pelas impressões negativas, dirigia-se Manassés a ele, infundindo-lhe bom ânimo. O problema do renascimento não é assim tão intrincado.
naturalmente exigem coragem, boas disposições. Entretanto, exclamava o interlocutor algo triste, temo contrair novos débitos ao invés de pagar os velhos compromissos. É tão penoso vencer na experiência carnal, em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação. Mas seria muito mais difícil triunfar guardando a lembrança, redarguiu Manassés, incontinente. Aqui o que ele comenta é que esse espírito que chegou comentando sobre a reencarnação, ele falava que é muito difícil, como a maioria de nós acaba pensando também, nós trilharmos aqui as estradas do mundo físico sem termos lembrança do porquê das coisas. Porquê dessa pessoa, porquê daquela pessoa, porquê desse mundo, porquê desse jeito, porquê nessas condições. Muitos porquês vão surgindo. Mas aqui então o Manassés coloca que seria muito menos proveitoso se nós tivéssemos esse conhecimento. Isso porque as nossas ações não seriam moldadas pela intuição que nos leva a agir por querer fazer o certo. Porque quando nós temos o conhecimento antecipado, e esse conhecimento fica guardado na nossa mente, nós agimos muito mais por culpa do que por medo, do que por desejo efetivo. Então eu estou fazendo porque eu sei que eu errei. Agora, se eu não soubesse, aí sim eu agiria com sinceridade. O conhecimento pode nos tornar espíritos calculistas, porque nós vamos agir por causa das consequências, e não simplesmente agir porque o desejo de acertar se encontra enraizado dentro de nós, né? Angelina colocou, né, no vosso mundo o repouso se faz necessário. Nas dimensões do Pai não existe inércia, existe sim tarefas, trabalho, né? Obrigado, nosso querido amigo. Então, mostrando isso, né? Aqui, enquanto a gente tem ali os momentos de pausa, no mundo espiritual, até por uma necessidade, Kardec fala sobre isso, no direito, né? Nas leis do trabalho, aquele direito ao repouso e tudo mais, ao descanso e tudo, no mundo espiritual é atividade contínua, né? Então, temos ali. E isso, né, André Luiz até lembra em nosso lar a respeito disso, né, que muitas vezes o espírito dedica aqui um pequeno tempo para suas próprias atividades, para o seu próprio interesse, né, mas de um modo geral esses trabalhadores nesse nível estão ali o tempo todo em atividade. E seguindo, vamos lá. O Brás colocou, seria tão bom se todas as nossas decisões fossem tomadas embasado no Evangelho, né? Um dia será, né, Brás? Um dia será. Muito bem, prosseguindo, o sorridente acrescentou, se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuímos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o ouvido, né, o esquecimento, que o Senhor nos concede em caráter temporário. Esforçou-se o outro para esboçar um sorriso e objetou, conheço-lhe o otimismo, quisera ser igualmente assim. Voltarei confiante no concurso fraterno de vocês. Modificando o tom de voz, indagou. Pode informar se o meu modelo está pronto? Creio que poderá procurá-lo amanhã, tornou Manassés bem disposto. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova vida, mas a resolução lhe fará grande bem. Sim, disse o outro, algo confortado, preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior, e a perna doente me auxiliará, ministrando-me boas preocupações. Ser-me-á um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Né? Ou seja, né, o orgulho aqui e outras tendências que ele apresenta. Muito bem, respondeu Manassés, francamente otimista. E pode informar-me ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura? 70 anos no mínimo, redarguiu o meu novo companheiro contente.
Então, 70 anos de uma encarnação. Hein? O outro fixou uma expressão de reconhecimento enquanto Manassés continuava. Pondere a graça recebida, Silvério, e depois de tomar-lhe a posse no plano físico, não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos os seus amigos esperam que você volte, mais tarde à nossa colônia, na gloriosa condição de um completista. Olha a expressão que a gente lembrava, né? Então foi o espírito Manassés, lá no Ministério do Planejamento, onde André Luiz estava, que é mencionada essa ideia do completista, aquele espírito que retorna com o trabalho, né, com a programação reencarnatória cumprida aqui no plano físico. O interpelado mostrou um raio de esperança nos olhos, agradeceu e despediu-se. As últimas observações de Manassés acenderam-me curiosidade mais forte. Não contive a indagação que me vagueava no pensamento e perguntei sem rebuços. Meu amigo, o que significa a palavra completista? Ele sorriu complacente e retrucou bem-humorado. É o título que designa os raros irmãos que aproveitaram todas as oportunidades, as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outrem, mas por vezes desprezamos 50%, 60%, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física, à maneira do operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher, à vontade, o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Então esse completista, né, quando ele retorna ao plano físico, ele já traz como uma conquista o direito de trabalhar pelo seu próprio futuro. E se ele não faz questão de escolher um corpo, os amigos espirituais escolhem aquele corpo que vai oferecer para ele as condições necessárias, biológicas no caso, e até mesmo dentro do social e tudo mais, condições para que ele possa continuar no seu processo de evolução pessoal. Né? Então aí, no caso, ele não é simplesmente designado para um corpo. Esse corpo é um corpo que oferece para ele as possibilidades de crescimento maior. Ou ele pode mesmo ter o direito de escolher. Mas aí nesse caso a gente vai lembrar, né, que a escolha que ele faz não é motivada pelo orgulho, pela vaidade, né, pelo egoísmo. Ele é simplesmente ali escolhe aquele corpo que é compatível com as suas necessidades. Porque ele tem sabedoria para isso e tem também o desapego das sensações aqui do nosso mundo, né? Semelhante notícia representava para mim valiosa revelação. Nada mais legítimo que dotar o servidor fiel de recursos completos. E lembrei-me dos desregramentos de toda a sorte a que se entregam as criaturas humanas em todos os países, doutrinas e situações, complicando os caminhos evolutivos da existência, criando laços escravizantes, enraizando-se no apego aos quadros transitórios da existência material, alimentando enganos e fantasias, destruindo o corpo e envenenando a alma. Num transporte de justificada admiração, redargui, recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano da sensação, consola-nos saber que há um prêmio aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual, mesmo na carne. Sim, disse Manassés, aprovando-me com o olhar, por mais estranho que possa parecer,
Semelhantes exceções existem no mundo. Passam frequentemente para cá, entre os anônimos da crosta, sem fichas de propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade superior. E para finalizarmos aqui, e dando-me a impressão de que desejava esclarecer-me relativamente a ele mesmo, acrescentou: há muitos anos me esforço para conseguir a condição dos completistas. No entanto, até agora continuo em fase de preparação. Compreendi que Manassés, tanto quanto eu, trazia regular bagagem de recordações menos felizes, com respeito ao uso que fizera do corpo terreno nas experiências passadas, e procurei modificar a orientação da palestra. Sabe de algum completista que tenha regressado à crosta? Indaguei. Sim. Naturalmente, continuei curioso. Terá escolhido um organismo irrepreensível? Meu novo companheiro mostrou significativa expressão fisionômica e acentuou: nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos de que se encontram revestidos, escolheram formas irrepreensíveis. Quanto às linhas exteriores, solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento que os deveria servir, mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal em caráter provisório, evitando-se-lhes a apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Assim procedem, porquanto, vivendo a maior das criaturas no jogo das aparências, quando na crosta planetária, incumbir-se-iam elas próprias de esmagar os missionários do bem, se lhes conhecessem a verdadeira condição através das vibrações destruidoras, da inveja, do despeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis. Em vista disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, organizam seus trabalhos em moldes exteriores menos graciosos, fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Então aqui a gente para, pessoal, depois a gente continua, porque esse capítulo aqui ele é um pouco extenso, mas extremamente valioso para nós, porque vai trazendo aqui os detalhes desse processo, né? Então aqui a gente vai perceber que enquanto, né, quando nós temos aqui, por exemplo, no nosso Livro dos Espíritos, quando ele coloca na questão... deixa eu ver aqui, 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é que decidiria sobre qual deles pertenceria ao corpo? Que não é o caso que a gente viu, né? Como foi colocado. Mas aqui a gente viu então que a ideia de escolher o corpo, as características do corpo, enquanto nós, né, pensamos, né, Brás, nascer bonitão, forte, saudável, vistoso, né, para poder alimentar ali a nossa vaidade e as nossas sensações, então a gente vai perceber que os missionários procuram exatamente fugir desse tipo de assédio, para fazer com que o trabalho deles sejam ali discretos, um corpo saudável, um corpo duradouro, um corpo harmonioso, para que o trabalho deles pudessem fazer com que alcançassem o sucesso. Do contrário, poderiam facilmente, envolvidos aqui pelas questões do mundo, mesmo que ele não cedesse a essas tentações, digamos assim, eles poderiam sofrer no ambiente onde eles se encontram, exatamente ali por causa do assédio, da bajulação, da antipatia que as pessoas pegariam pelo fato de já não basta ser bonito, ainda é o bom espírito, né? Aí seria ali uma grande dificuldade. Então, passar com discrição aqui no nosso mundo, cumprindo o seu papel dentro da sua elevação espiritual, é aquilo que interessa. Um dia talvez nós consigamos alcançar essa mesma condição, né? Porque por enquanto as nossas vaidades continuam ali dominando nos nossos pensamentos, né? Então, meus amigos, é isso. Fechando por aqui, a gente continua no nosso próximo encontro mais um trechinho aqui do livro, para que a gente possa lembrar, né, aqui do
no conhecer sobre esse processo de escolha do corpo, de que forma que esse corpo é escolhido, quem participa, quais são os objetivos, né? Então tudo isso de grande relevância para nós. A Angelina colocou, né, conheces a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? A intelectual? Não somente. Busqueis primeiro o processo moral que encontrareis no Evangelho que Deus outorgou a Jesus. Diante do conteúdo das leis morais, descobrireis conteúdos para a educação dos vossos espíritos. Né? Então, obrigado mais uma vez ao nosso amigo. E aqui falando exatamente sobre isso, né, que enquanto nós estamos ainda presos nas vaidades do mundo, nos interesses das nossas sensações, o Evangelho traz para nós o conteúdo necessário para orientar as nossas ações. Né? Então, fiquemos com essa referência sobre aquilo que Jesus nos trouxe, né, de guia para uma vida feliz. Né, e tenhamos, né, ou peçamos forças e inspirações para superar as nossas próprias vaidades. Né, então ficamos aqui, meus amigos, no nosso estudo de hoje. Continuamos no nosso próximo encontro, explorando um pouco mais, porque além disso, além dessa questão sobre o corpo físico que nós estamos vendo aqui, na questão 340 que nós vamos estudar, fala sobre o momento solene de despedida do espírito no plano espiritual para a reencarnação. E eu separei aqui aquele trechinho da despedida da Dona Laura, a mãe de Lísias, que vai falar para nós